Oi, amigos e amigas. Hoje eu quero trazer uma palavra aqui para você que faz parte de um processo em que estou vivendo. Eu tenho vivido uma sensação de mudança, sabe? Coisas externas estão me obrigando a mudar de alguma forma. Ontem à noite eu estava conversando com um amigo meu que já fazia muito tempo que eu não via e nós passamos umas 2 horas e meia mais ou menos numa chamada de vídeo. E eu pude perceber no relato do meu amigo que ele, embora ele tivesse muito bem agora, ele estivera passado pelo mesmo tempo que eu, segundo o relato dele. E eu vi o meu amigo tão fortalecido, tão apto para viver o que ele estava vivendo e tão feliz agora que me fez perceber. Há muitas dores que você possa estar passando agora que tenham vindo em forma de humilhação, de acusação, de uma mentira, ou de alguém ter puxado o seu tapete, ou de você ter sido enganado. Sistemática agonia que traz choro, que traz desapontamento. E conversando com esse meu amigo, eu pude perceber que ele foi caluniado, ele foi acusado, ele foi humilhado. E isso veio de pessoas muito próximas e me fez entender que muitas vezes, antes de Deus mudar as nossas circunstâncias, Ele nos muda por dentro. Então, analisando a minha conversa com ele, eu percebi que a gente tem uma evidência muito forte disso lá no livro de Ana, onde ele mudou ela por dentro, a sensação que ela via que ela tinha por dentro. Porque Ana, ela foi caluniada, ela foi zombada, ela tinha uma rival que era Penina e por conta da sua incapacidade de gerar, a Penina vivia para zombar da condição de Ana e Ana resolveu derramar sua alma ao Senhor. Eu até anotei aqui para mostrar para vocês que depois de orar, lá na Bíblia diz o seguinte: assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o semblante já não era triste. Ou seja, o milagre ainda não tinha acontecido, mas Ana já tinha sido firmada por dentro. Então talvez você pode estar olhando ao seu redor e achando que nada mudou, e Deus pode já ter começado essa mudança dentro de você. E nesse processo, Deus também te sustenta. E ainda em 1 Samuel a gente consegue perceber isso em Davi, que apesar dele estar passando perseguição, guerra, ameaça, ele continua sendo sustentado pelo Senhor. E nesse momento você precisa e até pode sentir mais vontade de você pedir direção a Deus. E quando você pede direção a Deus, Ele firma você. Então, se você colocar o seu coração disponível, você vai estar seguro no Senhor. Ou melhor, se você coloca o seu coração disponível, o que é seu vai estar seguro no Senhor. Ana colocou o que ela mais desejava. E a história mostra que isso não foi perdido. Ana entregou o que ela mais queria. Ela se rendeu ao Senhor. E o Senhor a abençoou não apenas com um, mas 5 filhos. E quando o sacerdote Eli diz: vai, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, Ana confiou, porque a Bíblia diz que o semblante dela já não era mais o mesmo. Então, assim, mesmo que você esteja sendo julgada agora, porque até a própria Ana, sem dizer uma palavra, enquanto estava ali orando, só mexendo os lábios, o sacerdote Eli chegou para ela julgando, querendo insinuar que ela estava bêbada, que ela estava embriagada, e apenas quando ela se justifica: não, Senhor, estou, explica a situação, é que Ele a abençoa. Então, se você está passando por algum tipo de julgamento, por um tipo de acusação, por um tipo de humilhação, de transição, ou sente que a atmosfera ao seu redor está prestes a mudar, entenda, Deus está te firmando, Deus está te sustentando nesse tempo, Deus está te capacitando. E não há nada melhor a fazer nesse momento do que buscar o auxílio de quem pode mais que você, que é o nosso Senhor. Então, vai para o pé da cama mesmo,
ora, levanta um clamor ao Senhor, porque a Bíblia diz que Ele não despede a gente de mãos vazias. Quem clama a Ele com certeza não sai decepcionado. Antes de tudo, creia, porque você precisa acreditar. Também cabe muito bem aqui o princípio de Davi, consultando ao Senhor antes de agir e Deus abrindo o caminho para ele. Deus desembaraça e Ele abre espaço, mas você precisa acreditar. Ana, por exemplo, muda o semblante dela muito antes da resposta aparecer. E isso é um típico sinal de fé. Então aproveite esse tempo e peça a Deus para viver uma experiência com Ele. Peça para viver uma experiência com o Senhor. Samuel viveu uma experiência com o Senhor. Aqui entra lindamente Samuel. Fala, Senhor, o teu servo ouve. Samuel foi um dos maiores homens da história de Israel? Sim. Samuel atuou como profeta, foi juiz, sacerdote. Aqui se fala no que Deus cumpriu. Mas essa história começa lá atrás com a entrega de Ana. Então, se nesse momento você está vivendo um tempo de pressão, de transição, de acusação, de humilhação, tenha certeza que isso é um processo e que Deus pode, antes de estar mudando tudo do lado de fora, Ele pode estar mudando tudo do lado de dentro, para que você possa, quando a mudança externa ocorrer, ser capaz de sustentar a mudança. E que talvez agora Ele esteja sustentando, firmando, fortalecendo você, para que você não coloque tudo a perder lá na frente. Porque, em determinado momento, eu anotei aqui o que a Bíblia vai dizer. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Isso mostra firmeza, mostra confirmação, mostra respaldo. Então, se você está vivendo uma fase assim nesse momento, busque direção, peça a Deus para viver uma experiência com Ele. Ele vai te responder, Ele não vai te deixar sem resposta. E tenha certeza que se Deus começou, Ele sabe exatamente como cumprir, mesmo que você ainda não esteja vendo nada.